graça e paz. Gostaria de compartilhar com você hoje um pouquinho acerca da data que nós comemoramos no nosso calendário cristão e que comemoramos recentemente, que é o dia de Pentecostes. Normalmente nesse dia nós lemos e relembramos o ocorrido de Atos capítulo 2, na verdade, onde os discípulos estão reunidos ali em Jerusalém, esperando o cumprimento da promessa de Jesus. E então nós sabemos que vem do céu um vento, um barulho, na verdade um som como de um vento impetuoso, e então eles são distribuídas línguas como de fogo, e cada um começa a falar ali em outras línguas, e as pessoas, vendo todo aquele som, aquele barulho, vão para ver o que está acontecendo, e cada uma escuta na sua língua de origem, no seu idioma de origem. E então eles escutam sobre Deus, sobre a boa nova, e há aquela grande conversão em massa, a pregação de Pedro, etc. Mas eu queria apresentar para você uma perspectiva um pouquinho diferente desse ocorrido. E para isso eu vou falar o contexto um pouquinho antes de Atos 2, o que estava acontecendo um pouquinho antes de Atos 2. E aí quando nós vemos, antes desse ocorrido, quando Jesus ele foi morto, ele ressuscitou, mas os discípulos estavam ali com a sua esperança, assim, acabou, a esperança deles. Eles não têm mais esperança porque o mestre deles havia morrido. E aí Jesus aparece para os discípulos, algumas vezes. Mas mesmo Jesus aparecendo para os discípulos, eles meio que duvidavam, a ficha deles não caía. E por mais que eles olhassem para Cristo, parecia que a missão tinha acabado. Então Jesus aparece para eles, e eles estão aonde? Trancados, com medo dentro de casa. Mesmo depois de aparecer, Tomé duvida e precisa encostar na ferida para poder ter a certeza. E também ali no mar de Tiberíades, quando Jesus aparece para eles, eles voltaram a pescar. Ou seja, eles voltaram para os afazeres antigos que eles tinham. Parecia que o propósito tinha acabado. Sim, por mais que eles tivessem visto que Jesus ele ressuscitou, parecia que eles tinham perdido o propósito. Eles tinham perdido a missão deles. Eles voltaram para a vida comum que eles tinham. E aí, nesse contexto, que os discípulos eles estão perdidos, digamos assim, os discípulos estão tristes, é que Jesus ele avisa que ele iria enviar o Consolador. E a gente consegue ver isso lá em João, capítulo 14 e capítulo 16. Primeiro eu vou ler para vocês o capítulo 16, a partir do versículo 4, que diz assim: Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus está falando, olha, eu estou avisando para vocês que eu vou voltar para o Pai. E eu sei que vocês estão tristes. Eu sei que a tristeza tem enchido o coração de vocês. E vai ser desafiador. Mas não se preocupem, porque eu vou enviar o Consolador. E é necessário que eu vá para que eu possa enviá-lo a vocês. Então,
quando nós olhamos para o ocorrido, né, de Atos capítulo 2, nós também vemos que ali naquele acontecido há uma dimensão consoladora naquele momento. Não é apenas poder, né, envio, missão, mas ali nós vemos o consolo de Deus. Aqueles discípulos que estavam tristes, se sentindo abandonados ali, tentando perseverar, se manter firme, mesmo meio sem entender o que está acontecendo, o que exatamente eles estavam esperando. É nesse contexto que Deus envia o Consolador. E nós vemos todo aquele ocorrido de Atos 2. Então, Pentecostes também é uma resposta de Deus. É um consolo de Deus, dizendo para nós, olha, vocês agora não estarão mais sozinhos. Agora vocês têm o Consolador, o Espírito Santo. E no capítulo 16, Jesus ainda diz mais. Ele fala assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então ele está falando, olha, o Espírito Santo, ele vai guiar vocês em toda a verdade. E nós vemos também que ele nos ensinará tudo o que nós precisamos aprender, né? Isso a gente vê lá no capítulo 14, no verso 26, que Jesus fala assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então ele está falando, olha, não somente eu vou deixar o Consolador com vocês, para que ele esteja com vocês não estejam só, mas ele vai ser aquele que vai ensinar tudo o que vocês precisam saber. Ele vai testificar sobre mim. Então, assim, esse é um grande presente de Deus para nós. E em tempos de dificuldade, em tempos desafiadores como o nosso, eu gostaria de relembrar o dia de Pentecostes como o consolo de Deus para nós. Ele não nos deixa só. Ele envia o Consolador, o Espírito Santo, que sempre estará conosco. Quando Jesus ele se refere ao Consolador, a palavra aqui no grego usada é Paráclitos. E Paráclitos é uma palavra muito rica em significado. Não é apenas consolador, mas é incentivador, mediador, ajudador, alguém que pode ser chamado para prestar ajuda ou assistência, conselheiro, advogado. Nossa, é tão rico o significado dessa palavra, né? Então, assim, o Espírito Santo é aquele que Deus nos enviou para estar conosco, para nos manter firmes, para nos consolar, para nos dar força, para nos ajudar. Então, eu gostaria aqui de dizer para você, concluindo a nossa devocional de quinta-feira, é que você pode contar com a presença do Espírito Santo, que ele é o seu melhor amigo, ele é o seu consolador, ele é quem te dará forças nos tempos difíceis. Pode contar com ele. Amém? Vamos orar? Deus meu Pai, eu oro a Ti, Senhor, agradecendo por essa palavra, agradecendo, Senhor, porque temos acesso às Sagradas Escrituras e podemos aprender, Senhor, dos seus desígnios, da sua vontade. Podemos aprender, Deus, como foi, né, a caminhada de Cristo. Muito obrigado por esse acesso maravilhoso à sua palavra. Muito obrigada por esse acesso, para a gente poder ler e ter esse conhecimento nas nossas mãos. Eu peço a Ti, Santo Espírito, que possa, de fato, consolar cada coração de quem me ouve, que o Senhor sempre seja o nosso melhor amigo, sempre intercedendo por nós, quando nós não conseguimos orar da maneira correta.
possamos de fato ser habitação, possamos ser sua morada, sua casa. Que o Senhor possa encontrar essa casa no coração de cada pessoa que ouve esse vídeo agora, ouve essas palavras e essa oração, e que em nome de Jesus elas possam experimentar esse relacionamento profundo, esse relacionamento maravilhoso contigo, Espírito Santo, de poder contar contigo ali como conselheiro, como melhor amigo, como ajudador, como aquele que vai ensinar tudo o que a gente precisa, como aquele que vai nos lembrar daquilo que nós precisamos nos lembrar, daquele que vai nos consolar, nos incentivar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo teu Santo Espírito. Muito obrigada porque o Senhor não nos deixou sós. O Senhor não nos abandonou, mas o Senhor enviou o teu Espírito que está dentro de nós. E nós agradecemos por isso. Que possamos ser inundados com a tua santa presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida e que você seja cheio do Espírito Santo.